Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal falando um pouco sobre importação. E hoje eu vou entregar 5 dicas para você que vão facilitar suas importações. Então fica ligado. E no final eu ainda vou entregar uma dica extra para você complementar e conseguir ter sucesso na sua importação. Nesse ano de 2022, nós tivemos um processo eleitoral onde elegeu um novo presidente para o nosso país. Muita gente ficou um pouco insegura, tem algumas perguntas no ar, como que será daqui para frente. E nesse vídeo hoje eu vou falar sobre 5 pontos que são importantes você observar, porque 3 deles foram concessões, do último governo, então é importante a gente acompanhar e cobrar do próximo chefe do executivo. E 2 deles são aqueles que já fazem parte aí do nosso dia a dia para quem já é importador. Esses 2, eles mudam constantemente, porém mesmo assim você consegue acompanhar e observar para que lado que eles estão indo, e tomar a sua melhor decisão. Devido à pandemia que nós vínhamos sofrendo nos últimos anos aí, alguns produtos tiveram os seus custos elevados à altura, mais questão da crise do frete internacional, enfim, uma série de fatores que acabaram influenciando. Então o governo federal, ele acabou concedendo 3 alterações que repercutiram positivamente para quem já atuava e para quem pretende ingressar no comércio exterior. A primeira delas foi a redução dos impostos de mais de 4.000 produtos. Cada produto ele possui uma carga tributária específica que é determinada pela NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Aqui no nosso canal a gente já falou em algum outro vídeo sobre NCM, que caso você tenha alguma dúvida pode pesquisar ali e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas o governo federal, devido à necessidade de redução dos custos, ele acabou reduzindo os impostos de mais de 4.000 itens, tá? Você pode pesquisar também no Google ali, se digitar redução de 4.000 produtos, com certeza ele vai aparecer para você e lá dentro você consegue identificar se o seu segmento se enquadra também, tá? Então essa, de forma mais superficial, foi uma das primeiras ações que o governo federal ele acabou tomando, para poder reduzir os custos. E a segunda delas foi uma evolução dessa primeira. O governo ele acabou definindo, alguns segmentos estratégicos para o próprio país, onde os impostos desses produtos eles acabaram sendo zerados, tá? Então, só para mencionar alguns deles aqui para você ter uma ideia, foi o setor de alimentos, tá? Os principais itens da cesta básica tiveram os impostos de importação zerados. Itens de autopeças, relacionado à área de transportes. Ainda na área de transportes também pneu, tá? Pneu de caminhão principalmente tiveram as suas taxas de imposto de importação zeradas para reduzir os custos de transporte, enfim. E por último, a área da saúde, que talvez é que ficou mais em evidência aí nos últimos anos aqui no nosso país. Existem vários outros também, mas somente esses 4 aí para que você tenha uma ideia. Essas informações também estão disponíveis lá no site do MDIC, que é o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, e você pode consultar lá também essas informações, tá bom? A terceira alteração indicada pelo governo federal nesse ano de 2022 foi a redução do AFRMM. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas essa taxa ela é cobrada, o nome dela é Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Ou seja, todos os transportes marítimos ou aquaviários possuem essa taxa, com a finalidade de ser reinvestida na frota da Marinha brasileira. Esse percentual que ele era cobrado sobre o valor do frete internacional, ele era correspondente a 25% sobre o valor do frete. Então, se você pagava R$10.000 de frete internacional, o frete marítimo, você acabava pagando mais R$2.500 somente referente a essa taxa. Durante esse ano de 2022, a redução que aconteceu foi de 25%
para 8%. O ideal é que fosse zerada, né? Mas a gente já pode considerar aí uma grande vitória, né? Uma grande redução de 25% para 8%. E com todas essas alterações aí que eu apresentei até aqui, talvez você já tenha, né, surgido aí dentro do seu coração a vontade de se tornar também um importador. Mas na maioria das vezes tem aquela insegurança. Mas será que o produto é bom? Será que eu posso confiar no fornecedor? E para que você elimine essa dúvida, né, na integralidade, nós já gravamos um vídeo aqui também falando sobre a importação de amostra. Nesse vídeo eu dou algumas dicas, inclusive como fazer ela com segurança. Então, clica no videozinho aqui, você vai poder assistir também e aprender um pouco mais sobre como fazer a importação da sua amostra. Antes da gente continuar, né, se você chegou até aqui, eu acredito que o vídeo está sendo bastante interessante para você. Não posso deixar de pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui. Deixa suas dúvidas aqui também nos nossos comentários, que a nossa equipe terá o maior prazer em poder te atender, tá bom? Pessoal, a quarta dica, na verdade, é um dos principais pontos onde o importador deve observar se é o momento certo ou não de fazer a importação, que é correspondente ao frete internacional. O frete internacional, nos últimos 2 anos, a gente vem enfrentando, né, uma crise logística global. Nós vemos congestionamento nos portos, falta de containers, falta de navios, inclusive, para fazer o transporte. Porém, nesses últimos meses aí, nós observamos um movimento contrário do mercado. Apesar de estarmos nos aproximando, né, esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2022, e apesar da gente estar se aproximando aí do final do ano, muitas empresas de transporte marítimo estão noticiando que as suas cargas, né, que os seus navios estão transitando com muito espaço de sobra. Um container, ele é basicamente como um produto. Então, o que vai determinar o seu preço é a lei da oferta e da procura. Como existe um excesso de espaço nos containers, automaticamente os armadores, que são os donos dos navios, passam a oferecer fretes mais baratos. Geralmente, nessa época do ano, nós temos justamente o efeito contrário. Por quê? Muita gente deseja fazer suas importações antes do Ano Novo Chinês, que acontece no dia 22 de janeiro. E é importante que você também observe isso, porque o frete internacional, muito mais do que todas as outras questões relacionadas à sua importação, é o ponto onde ele mais impacta na sua importação, porque ele compõe a base de cálculo dos impostos. Então, desde o início do vídeo aqui eu tenho falado em redução de imposto, alíquotas de imposto zeradas, né, alterações para zerarem as alíquotas de imposto, mais um frete reduzido. Isso significa que você pode ter um impacto positivo no seu custo final da sua importação. Então, caso no início do ano você tenha feito alguma simulação, algum projeto que por algum motivo, né, não tenha dado viabilidade, eu tenho certeza que se hoje você fizer uma atualização, o preço ele vai ser completamente diferente do que apontou lá no início do ano. E por último, não podia deixar de falar, né, nossa quinta dica, o dólar. Para surpresa de muitos e desespero de alguns, no dia de hoje, né, 4 de novembro, eu estou acompanhando aqui, o dólar está cotado a R$ 5,03. Nesses últimos 3 meses, vamos dizer, ele teve uma máxima de 5,40. O dólar chegou a 5,40. E de lá para cá, ele vem operando em queda. Então, justamente após o período eleitoral, ele acabou tendo uma queda um pouco mais acentuada. E por que eu estou colocando o dólar aqui para você, apesar de ser algo meio óbvio, né? Porque ele é o indicador que mais chama atenção quando a gente fala de comércio exterior, importação ou exportação. A principal vantagem que eu quero trazer aqui para você é de que realmente você deve sim aproveitar o dólar quando ele se encontra em baixa, porém não considere o dólar como o seu principal fator de decisão. Não significa que um dólar alto é ruim ou vai inviabilizar a sua importação, e também não significa que um dólar muito baixo ele é favorável para a sua importação, tá? É importante que você observe. E de todos os fatores que eu comentei aqui, o dólar ele é o terceiro, vamos dizer assim, na lista dos fatores importantes para você tomar sua decisão ou não. O principal deles é a carga tributária. Quanto mais alta,
maior será o seu custo final do seu produto. Então, se a gente vem passando por reduções, né, recorrentes, é importante aproveitar. O frete internacional, como eu falei, ele também compõe ali a base de cálculo dos impostos, então isso acaba impactando. Já o dólar, ele é para mim, na minha opinião, é o terceiro em grau de importância, porque ele impacta na sua importação em 3 momentos. Quando você paga o início lá da sua importação, quando você dá a entrada para o fornecedor, quando você paga o saldo justamente no momento do embarque e quando a sua importação chega aqui no Brasil, sei lá, 40 dias depois. Então você consegue sim trabalhar com o dólar médio. Então é importante observar o dólar, porém ele vai fazer parte da sua vida aí para sempre, né? Quem trabalha com importação, quem já atua com o comércio exterior sabe o quanto o dólar ele faz parte da nossa vida. E é algo que a gente não consegue prever, não consegue controlar, é necessário que a gente saiba como lidar com ele. E o dólar médio acaba sendo a melhor alternativa. E para finalizar, uma dica extra para que você possa realmente levar em consideração tudo isso que foi falado. Basicamente, né, quem determinou isso foi o governo anterior. A partir do próximo ano teremos um próximo governo, né, que é algo natural do nosso país, que acontece a cada 4 anos. E a gente não sabe o que será mantido, o que será revogado, o que será alterado. Então aproveite o máximo que você puder para fazer as importações antes mesmo que qualquer alteração venha a ser feita. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu não podia deixar de pedir mais uma vez: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui, deixa seu like também, que isso nos ajuda muito a fazer o nosso conteúdo chegar a outras pessoas. E eu quero de coração agradecer por estar aqui nos acompanhando, né? Toda semana nós disponibilizamos novos conteúdos no nosso canal e eu espero ter ajudado um pouco você aí também no seu planejamento da importação, tá bom? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.